No dia 14 de janeiro de 2018, a Jordan Turpin conseguiu pular a janela da casa dela. A única esperança dela conseguir ajuda era um celular velho que não fazia ligações além de ligações de emergência. Mas felizmente era exatamente disso que ela precisava. Jordan então ligou pra polícia e foi a partir daí que ela e seus 12 irmãos foram finalmente libertos dos seus pais, que mantinham os filhos isolados e trancafiados por anos. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Hidratem-se. Talvez vocês estejam reparando alguém ao meu lado, alguém que não tem nem como não ser notada nessa árvore de Natal piscando desesperada. Estamos em clima de Natal e o Vitor não vai falar oi com vocês, aparentemente. Oi, gente! Estamos em clima de Natal, toda natalina ela. Inclusive, o clima aqui da minha cidade está me ajudando muito a ficar com essa cara de Natal americano, com um moletom. E hoje a gente tem o quê? Nosso chapeuzinho. Nosso gorro do Natal. Que é o que, gente? É o nosso Pix, cibelenaterradomedo@gmail.com. A gente passa o nosso chapeuzinho do Papai Noel. Jingle bell, jingle bell, E caso vocês queiram apoiar o nosso canal, né, tem aí o nosso Apoia-se, que a gente deixa sempre o site aqui na descrição do vídeo. Também tem o nosso Seja Membro, para você se tornar um membro do canal. Ganhar o passaporte na Terra do Medo. Pois é. E também, gente, se você quiser, igual a Cibele falou, tem o nosso famigerado Pix, que eu acho muito chique quando a gente recebe. Inclusive, obrigado a todo mundo que já mandou. Sim, gente. E além disso, gente, é gratuito também você entrar no nosso grupinho lá no Telegram. Que tá bombando. Tá bombando. O pessoal que comenta coisa lá também. Eu sou lerdo. Aí eu me perco no assunto às vezes. A gente vai deixar o link do Telegram aqui na descrição, mas tá público, você pode digitar lá no Telegram Cibele na Terra do Medo que você encontra a gente. A gente tá nesse clima de Natal, mês de dezembro, a gente separou alguns casos que tem famílias, né? Famílias envolvidas na situação pros vídeos de quinta-feira. Terça-feira a gente tá trazendo uns vídeos mais leves. Por ser Natal, a gente quer coisa leve, quer coisa boa, coisa gostosa. Mas quinta-feira a gente tá pegando pesado nos vídeos e estão sendo todos criminais, né? Sim, mais leve você tá falando assim, né? Porque soltou já aí terça-feira um Reddit que tinha, assim, umas situações bem pesadas. E são histórias reais. E que aconteceram no Natal. Vou deixar linkado aqui. Do Natal, né? Vou deixar linkado aqui e vai estar na descrição também pra vocês assistirem depois. Mas aí os casos que a gente tá trazendo na quinta tem relação com famílias, né? Que nem a gente já trouxe o Sequestrado à Luz do Dia, que é um caso que tem muita família envolvida. Família até demais. E o caso de hoje não poderia ficar de fora, porque é literalmente uma família. O nome do caso tem ali o nome de uma família, que é a família Turpin. E esse caso, gente, é muito recente. Ele aconteceu durante muitos anos, mas ele foi descoberto agora em 2018. Agora em 2018, que já faz o quê? Uns 3 anos? 4? Sei lá. Mas pra mim é agora. Pouco tempo atrás. E eu lembro que passou no Fantástico, assim que eles descobriram, porque foram muitos anos com essas crianças presas em casa. A gente vai falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Mas eu lembro que passou na TV, assim, quando tudo foi descoberto. E eu fiquei muito chocada com o que eu vi. Vamos então começar esse caso, mas antes, deixa aquele like aqui embaixo. Esse ano, o ano que a gente tá gravando esse vídeo, em 2021, 2 das crianças, eu vou falar crianças algumas vezes aqui nesse vídeo, mas nem todos os filhos do Turpin envolvidos nessa história eram crianças. Tinham 7 que eram maiores de idade. Mas 2 das filhas dos Turpin deram entrevista esse ano, contando tudo que aconteceu dentro da casa, o que elas passaram, o que é uma novidade, porque até então eles não tinham falado nada sobre isso. E só elas duas
duas decidiram falar. Elas até decidiram preservar a identidade dos irmãos, a privacidade deles. Então elas falaram muito sobre as próprias experiências mesmo. Mas as experiências delas, a gente vai ver que fala muito sobre tudo que elas viveram ali, não só elas, mas também o caos que era aquela casa. A Jennifer, que é a mais velha, ela tinha 29 anos quando ela foi resgatada, quando tudo foi descoberto. Ela conta que, no princípio, quando ela era filha única, tudo estava muito tranquilo. Eles moravam em Fort Worth, no Texas, eu acredito que seja assim que se fale, vamos, segura na minha mão. E ela fala que era assim, aquela casa perfeita, família tradicional americana. O David era o pai dessa família, o David Turpin, ele era engenheiro, e a Louise era a mãe dessa família e ela era dona de casa. Tanto o David quanto a Louise vieram da Virgínia e eles eram muito devotos da igreja pentecostal. Tudo estava tranquilo até que a Jennifer, quando era criança, ela começou a notar uma mudança muito brusca na personalidade da mãe dela e ela amava muito a mãe. Primeiro que a casa começou a ficar completamente suja, cheio de mofo, cheio de sujeira em tudo quanto é lugar e não era assim. E a mãe dela, que era um amor, começou a ficar completamente violenta. A Jennifer começou a perceber que ela nunca sabia qual seria a reação da Louise quando ela perguntasse alguma coisa. Podia ser que a Jennifer ia perguntar alguma coisa pra Louise, ela ia responder super de boa, é assim, assim, assado. Ou então ela poderia simplesmente agredir a Jennifer do nada. A Jennifer frequentou a escola durante bastante tempo e quando essas mudanças começaram a acontecer em casa, ela começou a sofrer certo bullying na escola. Primeiro que os coleguinhas ficavam chamando ela de magricela e tal, esse tipo de coisa, mas todo mundo ficava zoando ela porque ela fedia, porque ela ia desarrumada pra escola. E foi justamente na época que a casa dela tava começando a ficar suja. E até ela mesma disse que provavelmente ela fedia mesmo, porque a gente se acostuma com esse cheiro quando a gente, enfim, vive num ambiente completamente fedorento, que nem a casa dela era muito suja. Então ela acreditava que realmente exalava esse cheiro. Mas antes da gente entender o que foi acontecendo gradualmente, vamos entender um pouco quem era o David e a Louise Turpin. Primeiro vamos falar da Louise Anna Turpin. Ela nasceu no dia 24 de maio de 1968 em West Virginia. Ela era filha do Wayne e da Phyllis. Era o nome dos pais dela. E ela tinha alguns irmãos, mas ela e a irmã Teresa sofriam muito porque... Como falar isso de uma forma leve? Não existe uma forma de falar isso leve. Não existe. Mas elas eram meio que vendidas para um senhor muito mais velho e muito rico para que ele abusasse mesmo delas. A Teresa até falou numa entrevista que ele abusava delas colocando dinheiro na mão delas, sabe? E elas pediam pra mãe pra não mandar elas pra ir pra esse cara, mas aí a mãe falava que precisava disso pra se sustentar. Nossa, um bagulho pesadíssimo. A Teresa até falou mais detalhes em algumas entrevistas, mas assim, eu não vou dar detalhes disso aqui, mas gente, uma parada completamente repugnante, de verdade. Então a gente já consegue perceber que a Louise tinha um trauma pra chamar de seu. E ela também não sofria só esse tipo de abuso, até porque dentro de casa ela era muito negligenciada também. A situação dentro da casa dela também era muito abusiva. Agora vamos falar do David, gente. Ele nasceu no dia 17 de outubro de 1961 e se a Louise teve uma infância muito complicada, muito sofrida, o David teve o completo contrário. Ele teve uma vida bem tradicional, bem tranquila, ele recebia muito amor na casa dele, ele estudou, fez escola, tudo certinho, estudou engenharia da computação, e ele e a Louise frequentavam a mesma escola, só que tinha uma pequena diferença de idade entre eles. O David era 8 anos mais velho que ela. Eles começaram a namorar e eles tinham uma diferença bem grande de idade. Quando ela tinha 16 anos e ele 24, sim, é problemática a situação. Eles resolveram fugir. Por conta ali de algumas denúncias à polícia, eles tiveram que voltar pra casa. Essas denúncias foram feitas porque, enfim, o pai da Louise, ele não permitia muito namoro, até porque vários fatores, ele
ele era muito cristão, aí tinha essa diferença de idade. A mãe da Louise, não. A mãe da Louise era super de acordo com o namoro, inclusive dava um jeito ali de se encontrarem escondido. Mas o pai da Louise queria que eles voltassem, que eles tinham fugido, queria que eles voltassem pra permitir que eles ficassem juntos, e ele queria que ela tivesse um casamento bem certinho, um casamento adequado, assim. Os dois se casaram em Princeton em 1984, e depois disso eles se mudaram pro Texas pra começar uma vida juntos. Em 2012, o Wayne, que é o pai da Louise, queria visitar eles, mas ela deu uma esquivada, falou que era melhor não, e o relacionamento dela com os pais já não estava muito bom, ela não se dava bem com eles. Inclusive, em 2016, a Phyllis, a mãe da Louise, acabou falecendo. 3 meses depois, o Wayne também faleceu, e mesmo eles pedindo, os dois pediram no leito da morte deles, pra Louise visitar eles, pra, enfim, eles se reencontrarem, ela não foi. Inclusive, ela não foi também nos velórios. Ela não foi no velório nem do pai nem da mãe, mas o David foi. O David foi nas 2 cerimônias. Agora que a gente já sabe quem é o David, quem é a Louise, quem são os dois responsáveis por essa família, vamos entender o que acontecia dentro da casa. E olha, gente, só coisa inacreditável. Tudo começou dessa forma que eu já expliquei pra vocês no início do vídeo. Eles eram uma família tradicional cristã, tudo certinho, ninguém desconfiava de nada. E por conta de toda essa precariedade, por conta de tudo que os filhos passaram na casa dos Turpin, esse caso ficou muito conhecido como a Casa dos Horrores. Os vizinhos deles nunca viam crianças brincando no quintal, se divertindo, não ouvia barulho vindo da casa. E, gente, eles tinham 13 filhos quando foram descobertos, né? Eles tinham 13 filhos, 10 meninas, 3 meninos. E, gente, casa com uma criança, você vê a criança correndo pra lá e pra cá, caindo, se esborrachando no chão, se machucando, criança gritando dentro de casa, correndo. Que casa com criança não é esse auê todo? Sim, a casa dos Turpin. E só pra gente começar a entender por que os vizinhos não ouviam barulhos e não via ninguém brincando, gente, é porque eles ficavam acordados durante a noite. O David e a Louise faziam as crianças ficarem acordados ali de madrugada, eles acordavam de noitinha, ficavam acordados até de manhã e dormiam o dia inteiro. Durante umas 15 horas, estavam as crianças dormindo durante o dia. Em 1999, a família se mudou para Rio Vista. Eu não sei como se fala, porque parece muito nome nacional brasileiro, português, esse nome de cidade, de lugar. Mas fica no Texas. E é um lugarzinho bem pacato, bem isolado, bem pequenininho. Eles se mudaram pra lá. E quanto mais criança ia nascendo, gente, quanto mais criança ia aparecendo nessa família, mais as negligências iam virando abusos físicos. E olha, gente, é raiva, tá? Que a gente vai passando esse vídeo hoje. Segura na minha mão. A maioria dos relatos que eu tô contando aqui pra vocês, as próprias meninas, a Jennifer e a Jordan, que foram as duas que deram entrevista. Porque algumas coisas que eu vou falar, se eu não explicar que foram elas que falaram, fica parecendo que eu tava lá, vendo a situação de perto, né? Como se eu fosse uma mosquinha. Mas não, elas explicaram, elas contaram isso tudo. E uma coisa que elas falaram é que eles acabavam usando muito a Bíblia como argumento de que eles podiam fazer o que eles quisessem com eles. Eles citavam um trecho aleatório da Bíblia, assim, Deuteronômio. Aí falava assim, se a gente quiser, a gente pode te matar. Se vocês não obedecerem, a gente tem esse direito. Gente, qualquer motivo era motivo pra agressão. Qualquer motivo era motivo pra, enfim, as crianças sofrerem. Se uma criança acabasse borrando um desenho, tava desenhando, ultrapassou a linha assim, já era motivo pra apanhar, pra ser jogada na parede. O David batia nas crianças com vara até elas sangrarem. Uma coisa que me corta muito o coração nesse caso foi a Jennifer falando em uma entrevista que várias vezes o David chamou ela de diabo. E ela ficava assim, gente, o que eu fiz? O que eu fiz pra ser essa coisa tão ruim, assim? Todos os dias, todas as crianças acordavam aterrorizadas, porque eles não sabiam em qual momento eles poderiam fazer alguma coisa errada. E eles nem sabiam que era errado, que ia resultar em alguma coisa que ia deixar o David e a Louise muito putos a ponto de bater neles. Porque qualquer coisa poderia ser motivo. A Jennifer conta que em 2007, 10 crianças foram levadas pro trailer que ficava nos fundos da casa. As únicas crianças que não ficaram no trailer
foram os bebês, porque nessa época eles tinham 12 filhos, os 2 bebês não ficaram no trailer. A Louise e o David passavam nesse trailer uma vez por semana para deixar umas comidas ali para eles, e eles tinham que racionar essa comida para dar para todo mundo comer durante a semana. E tinha semana que eles pulavam também. Não era toda semana que eles iam levar comida, não. Aí eles tinham que se alimentar de ketchup, de mostarda, que era o que sobrava, assim. Às vezes gelo pra enganar a fome. Outra coisa que a Jennifer contou é que geralmente os irmãos mais velhos recebiam um celularzinho ali pra terem o comando da situação e receber algumas instruções de como lidar com as crianças mais novas. Uma dessas instruções era, por exemplo, trancar as crianças mais rebeldes em gaiolas. Trancar elas e deixar lá. E como eles estavam sofrendo muito com toda essa situação, eles acabavam ficando divididos, sabe? Porque, poxa, os irmãos eram as pessoas que estavam com eles, sabe? Eles só podiam contar uns com os outros. Mas aí também, se eles não obedecessem, tinha punição. Então, eles viviam nessa situação, assim, nessa sinuca de bico. Daí vocês podem estar se perguntando assim, mas eles tinham acesso ao celular, por que que eles não ligavam pra polícia, eles não tentavam fugir? Cara, manipulação e medo é a resposta. Inclusive, a Jennifer, uma vez, ela conseguiu fugir. Pediu carona, foi pra cidade. E lá ela tentou procurar emprego, procurar lugar pra morar, assim. Mas era muito difícil. Por quê? Em certo momento, os Turpin, eles tiraram as crianças da escola e eles meio que colocaram a casa deles como se fosse uma escola particular. O David era o diretor dessa escola, tava lá registrado como diretor. Tinham algumas crianças matriculadas em séries diferentes, mas a verdade é que ninguém era ensinado a nada, assim. Na verdade, o David e a Louise falaram com eles pra eles irem fazendo conta de cabeça ali e por idade ali em qual série eles estariam se estivesse na escola. E acabava que os próprios irmãos tinham que se ensinar o que eles sabiam, o que eles iam aprendendo. Então, por conta disso, quando a Jennifer acabou fugindo, ela não sabia nem preencher um formulário. E ela também ficou muito preocupada com os irmãos, porque uma pessoa fugir é relativamente fácil. Fácil que eu digo de escapulir de uma casa, sei lá, uma pessoa distraiu, você foge. Mas você tá preso por laços com aquelas pessoas que estão sofrendo com você. Que nem a Jennifer ficou pensando muito nos irmãos, o que eles estavam sofrendo lá. E ela acabou voltando depois de ficar uma noite fora de casa. Em 2010, eles se mudaram pra Califórnia. E o David tava trabalhando como engenheiro. Mas a família, gente, eles tinham vários problemas financeiros. Tinham dívidas, tinham um monte de coisa. E o David acabou declarando falência umas 2 vezes, assim. Falando que ele não tinha como pagar as contas, porque ele recebia bem, ele tinha um salário bom, mas acabava que ele gastava mais do que ele ganhava. A Louise, ela comprava roupa nova, comprava jogos, brinquedos, um monte de coisas bacanas, legais, mas as crianças não tinham acesso a nada disso. Ela comprava e deixava guardado. Durante anos e anos e anos, as crianças, elas só comiam uma vez por dia. E não era uma refeição boa, feita, montada pra deixá-las tranquilas durante o dia. Claro que não tem como você ficar tranquilo com uma refeição só no dia, mesmo que seja uma refeição daquelas. Mas nem era isso que eles recebiam. Eles geralmente comiam uma vez por dia, era sanduíche de manteiga de amendoim, mortadela, tinha burrito congelado também, batata frita, em poucas quantidades. Mas o David e a Louise, não. Eles comiam fast food, comiam refeições completas, tudo isso na frente das crianças. E as crianças ficavam olhando. Quando os pais estavam fora de casa, eles conseguiam dar aquela escapadinha com o celular que era deixado ali com os mais velhos. Aí eles assistiam filmes, assistiam clipes de música. A Jordan fala muito do Justin Bieber. Ela fala que, nossa, não saberia como seria se ela não tivesse descoberto o Justin Bieber. Mas aí, em certo dia, a Louise acabou descobrindo que a Jordan tava assistindo o clipe de música. E aí ela começou a sufocar a Jordan. Foi nesse momento que caiu a ficha pra ela, assim, eu preciso sair dessa casa. Se eu não sair dessa casa, essa mulher vai me matar. Depois de um tempo, a Louise e o David começaram a prender, a acorrentar as crianças nos quartos. Algumas delas, não eram todas, mas elas ficavam acorrentadas. E isso durou meses, assim. Fora que eles chegavam a tomar banho, gente, coisa de uma vez por ano só. A Jordan tava vendo o sofrimento dos irmãos, ela tava sentindo o sofrimento, as agressões na própria pele, e foi então que ela começou a bolar um plano pra tentar escapar de lá. Ela
decidiu que ela precisava escapar. E esse planejamento, segundo ela, durou 2 anos. Uma questão bastante interessante e importante da gente citar também é a relação dos Turpin com os parentes, né? Porque nesse tempo todo que eu tô contando tudo que aconteceu, ninguém tava desconfiando de nada. Ninguém. Isso porque quando algum parente ligava, os avós, os tios ligavam, deixa eu falar com as crianças e tal. Ela não deixava, mas ela disfarçava, ela não era escrachada. Ela falava assim, a gente tá muito ocupado, vamos falar no final de semana, agora não tô com tempo, depois a gente se fala. Sempre uma desculpinha. Inclusive, a irmã da Louise, a Elizabeth, chegou a morar com ela durante um tempo, quando ela tinha só 4 filhos. Foi bem no começo, assim. E a Elizabeth já viu ali uma situação estranha. Nada muito alarmante, assim. Só uma pessoa muito controladora. A Louise era muito controladora, assim. A Elizabeth foi morar com eles durante um tempo porque ela tinha que fazer uma faculdade e tal. Aí ela, vou fazer faculdade no lugar que minha irmã tá morando, vou ficar lá um tempo, morando com ela. Só que a Louise e o David não deixava ela ter amigos, ela conhecer pessoas, não podia falar onde que era a casa, e ela via, assim, que as crianças eram super travadas. As crianças não podiam fazer nada. As crianças tinham que pedir permissão pra sentar na mesa. As crianças tinham que pedir permissão pra falar com a própria tia. E privacidade na casa, gente, não tinha. Você ia fazer um cocôzinho, ia fazer esse cocôzinho com a porta aberta. Uma vez a Elizabeth estava tomando banho, o David e a Louise arrombaram a porta, porque ela tinha fechado a porta pra tomar banho. Mas aí, gente, nossa, como ninguém desconfiava de nada, ninguém falava com essa mulher, ninguém falava com essas crianças. Gente, vocês olhavam as redes sociais dessa família? Tudo lindo, família feliz. Maravilhosos. O David e a Louise tinham o famoso Facebook de casal. E quando você entrava no Facebook deles, várias fotos de viagem de família. E aí, tinha fotos na Disney. E todas as crianças reunidas na Disney. Todas com roupinha igual. Todas. Quando não era todo mundo igual, era tipo as meninas iguais e os meninos iguais. Parecia que eles estavam uniformizados mesmo, sabe? Inclusive essas idas à Disney, que eram muito raras, mas quando eles postavam no Facebook, parecia que era durante muito tempo. Essas visitas acabaram em 2012, quando o David acabou declarando falência. Também tinha foto das crianças todas reunidas, arrumadinhas, quando o casal foi até Las Vegas para renovar os votos de casamento. Essas fotos estavam ali para todo mundo ver, os parentes, então, por mais que ninguém conseguisse falar com a família direito, por mais que eles não vissem as crianças pessoalmente durante muito tempo, eles estavam vendo ali, as crianças estavam brancas demais? Estavam magras? Estavam, mas se você vê as fotos, você acha que é uma família feliz, tranquila, viajando pra Disney. Então, ninguém desconfiou de nada. No dia 14 de janeiro de 2018, a Jordan e a Jennifer decidiram que era agora ou nunca. Se era pra tentar fugir, era aquele momento que tinha que fugir, porque elas ouviram a Louise comentando que eles iam se mudar pra Oklahoma. A Jordan conseguiu pular a janela dos fundos da casa com aquele celular que eu falei, que só fazia ligações de emergência, e ela ligou pra polícia. Em menos de 2 horas, o David e a Louise estariam presos. E, gente, eu já vi, assim, algumas ligações do 911, sabe? Essas coisas bizarras que acaba tendo. E essas ligações são sempre muito dolorosas, assim. Eu cometi o erro de ouvir a ligação da Jordan que ela fez. Tem disponível na internet. Nossa, gente, se você for ouvir aleatoriamente, não é tão pesado. Mas quando você sabe da história, você ouvindo a voz fraquinha da Jordan, ela toda perdida, não sabendo, ela não sabia onde ela morava, o endereço ela não sabia dizer. Eles conseguiram descobrir onde que era a casa, porque ela conseguiu um número postal, aí conseguiram localizar. Mas a vozinha fraquinha dela, falando, meus irmãos estão presos. Nossa, gente, é muito doloroso, assim. A ligação, se vocês quiserem ouvir, tem na internet. Quando finalmente as crianças foram resgatadas, todos eles, exceto o nenezinho, que era o menorzinho ali, estavam todos com desnutrição gravíssima. Tanto que quando a polícia chegou na casa, eles acharam que todo mundo ali era menor de idade. E não, a mais velha tinha 29 anos. Inclusive, ela tinha 29 anos, é a Jennifer, e ela tava pesando 37 quilos. Gente, uma pessoa de 29 anos pesando 37 quilos. Uma das crianças, que tinha 11 anos de idade, gente, a circunferência do bracinho dela, isso aqui, era equivalente a uma criança de 4 meses e meio. Algumas crianças não tinham ido nunca ao médico, não tinham ido ao dentista, algumas não sabiam que era um policial
E assim, principalmente os mais novos, assim, eles não sabiam o que era um comprimido, gente. Eles não sabiam o que era um medicamento. O David e a Louise tiveram 12 acusações de tortura, prisão, abuso infantil, 7 acusações de crueldade com adulto dependente. E o David ainda teve ali um acréscimo de uma acusação de ato obsceno com uma criança menor de 14 anos de idade. No dia 22 de fevereiro de 2019, o David e a Louise, que até então estavam se declarando inocentes de todas as acusações, eles se declararam culpados. E os dois foram condenados à prisão perpétua e eles têm o direito de pedir liberdade condicional quando cumprirem 25 anos da pena. E como estão as crianças hoje em dia? Até onde eu vi, gente, pelas minhas pesquisas, só a Jennifer e a Jordan que deram entrevista, contaram o que aconteceu na casa, e os outros irmãos, eles não falaram sobre. Inclusive, nessas entrevistas que elas duas deram, elas fizeram questão de preservar a privacidade dos irmãos, tanto que elas frisaram bem, eu já falei isso nesse vídeo, elas frisaram bem que eram as experiências delas. E dar entrevistas, conversar sobre o que aconteceu, gente, isso é uma coisa que a gente não pode cobrar de ninguém que passou por uma situação traumática. Então eu super entendo que os irmãos não queiram vir a público, falar o que aconteceu. Eles têm todo o direito de tentar voltar a vida normal, tentar se ressocializar e esquecer o que aconteceu, ou então conviver com o que aconteceu. Enfim, eles que escolhem. E a Jennifer e a Jordan, elas falaram que eles se encontram, eles estão bem. É sempre uma delícia quando eles se encontram. É como se eles estivessem em casa, assim, e que é muito gostoso ter essa sensação de que eles podem contar com eles, sabe? Um pode contar com o outro. Esse caso, gente, eu sabia por alto antes de fazer a pesquisa, antes de saber tudo que aconteceu. Mas depois que eu pesquisei a fundo pra fazer esse roteiro, gente, esse caso acabou comigo. Eu fui lendo as coisas, assim, as matérias, porque a gente faz muito baseado em matérias mesmo, tanto matérias da gringa quanto matérias aqui do Brasil. Nesse caso tinha muito vídeo de reportagem também. E eu fui lendo algumas matérias e eu atrapalhava o Vitor que tava trabalhando, vivendo a vida dele. Eu falava assim, Vitor, você acredita que aconteceu isso? Vitor, porque eu não tava acreditando. Mas ao mesmo tempo que eu não acredito, eu acredito que é muito possível. Tanto é possível que aconteceu. Mas, gente, aqui neste canal, a gente já falou brincando várias vezes, mas é verdade. A gente é muito não mexe com criança não, sabe? E eu sou muito de levantar a bandeira de que... Eu sei que esse caso é muito ao extremo do que pode acontecer com abuso infantil, mas eu sou a pessoa que levanta a bandeira de que você não deve bater nunca em criança. Criança não tem que ser educada à base do medo. Esse caso foi um caso muito extremo. Isso tudo que aconteceu nossa, muito assim. Mas tem muita gente que fala, eu apanhei quando criança e tô bem aqui. Não, você não tá bem. Você tá cheio de transtorno, você tá cheio de trauma, você tá cheio de medo, de insegurança, de um monte de coisa que se você for parar pra fazer uma terapia, você vai ver que você não tá bem. Porque educação, gente, a gente tem essa mania de... Mania não, eu acho que é uma coisa do ser humano, de acabar repassando pra frente os próprios traumas e acabar normalizando porque, tô vivendo a minha vida normalmente. Não tá tudo bem uma palmadinha, uma coisinha, até porque qual é o limite? Até que ponto a Louise e o David poderiam ir com as agressões? Pra mim, tudo isso poderia se iniciar com uma palmadinha de correção. E uma coisa que eu acredito demais, nenhuma criança aprende apanhando. Nenhuma criança aprende com traumas. Criança aprende com amor. Criança que aprende com porrada, aprende a ter medo. Não aprende o que é errado. Isso é uma coisa que, assim, é muito forte pra mim. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Inclusive, se você for comentar aqui que palmadinha pode dar em criança, que é palhaçada, que é frescura, você vai ser banido desse canal, tá? Não quero esse tipo de comentário aqui, porque isso é um assunto muito sério mesmo. Inclusive, pra finalizar, eu vou indicar um Instagram pra vocês, uma maravilhosa, eu sigo ela e eu fico vendo todos os vídeos, que é a Depois que Pare Duas. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, vai estar escrito aqui, eu vou deixar o link também na descrição. Ela é uma mãe, ela tem 2 filhas, e ela fala muito sobre maternidade, sobre criar os filhos com amor, sabe? Sem trauma. Claro, todo mundo tem seus traumas, gente. Todo mundo tá escangalhado da cabeça. Mas assim, criação dos filhos com amor, com carinho, isso é muito importante, sabe? E casos como o da família Turpin, deixa muita gente pensar até onde é o limite. Até onde a gente pode ir. E, sinceramente, é até onde você invade o espaço da outra pessoa. Até onde você vai agredir aquela pessoa, você vai fazer alguma coisa com ela. Esse é um assunto que me deixa muito nervosa. Muito nervosa, o Vitor sabe. Tanto que ele tá aqui, tá até quieto. Não mexe com criança!
criança. Gente, não mexe com criança, não. Eu sou a própria Inês Brasil. Criança e bicho, você não me mexe. Bem, depois desse discurso pesadíssimo aqui no final, eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo. Vamos deixar aqui pra vocês um outro vídeo que é relacionado com família revoltante, que é o Sequestrado à Luz do Dia. Dá uma olhadinha. Ou então, já parte logo pra playlist de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. E olha o pisca-pisca aí. Frenético. Coitado. Gente, esse pisca... Ó, olha só, velho. Ele tá frenético.